Então, acho que vamos começar, né, gente? Pontualidade aqui é bem importante, respeitar todo mundo que já chegou aqui. Estamos bem felizes, inclusive, de ver toda essa galera aqui para trocar uma ideia com nós. Quero saber de vocês se o áudio está legal, está dando para ouvir. E vocês podem me responder pelo chat que está ali embaixo, ou falar nesse momento, só para a gente saber se o áudio está dando para ouvir, está legal para vocês. Eu vou fazer um positivo pela câmera também, ajuda. Então tá. Então, vamos lá, gente. Boa noite, então, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui nesse nosso primeiro Meetup Online organizado pela SoftFox, tá? Para quem não me conhece, isso aí, animação. Para quem não me conhece, eu me chamo Andriele e faço parte do time da SoftFox também. O nosso objetivo com esses encontros é mesmo fomentar a comunidade local, principalmente de tecnologia, possibilitando a troca de conhecimento e experiências, pois esse é um valor muito importante para nós aqui da SoftFox, tá? E para esse primeiro papo, temos o nosso grande convidado Moisés, aqui da Ulist, e o Diego, que trabalha na SoftFox também, que vão falar para nós um pouco mais sobre qualidade de vida no trabalho remoto em tempos de pandemia. Para a gente começar, eu gostaria que vocês dois se apresentassem. Digam quem são, de onde vêm, o que fazem, como sobrevivem, enfim. Começa aí, Moisés. Boa, obrigado, Andrei. Então, sou Moisés, trabalho como desenvolvedor Python remoto no Olist já fazem 1 ano e 6 meses. Antes eu era coleguinha, né, desses que vos falam, do SoftFocus, e já estou há 1 ano e 6 meses trabalhando remoto, né, então compartilhar um pouco das minhas experiências aí com vocês. Que legal. Diego, fala aí. Então, galerinha, boa noite. Eu trabalho na SoftFox, né? Eu tenho um papel chamado Agile Coach. Acho que em outra oportunidade a gente pode falar mais sobre isso, que ainda é um pouco estranho para algumas pessoas. Mas eu trabalho na facilitação de processos pessoais e organizacionais lá com o pessoal, tá? Eu também trabalho já na área de tecnologia há uns 13 anos. Sempre, de alguma forma, envolvido com desenvolvimento de software. Mas, por outro lado, eu sempre tive um pé, assim, em uma questão mais da relação com pessoas, processos, né? Então, acho que, naturalmente, com o tempo, eu fui indo mais para esse outro lado, sem me desligar, né, de desenvolvimento, mas olhando sobre outra perspectiva sobre desenvolvimento, né? Algo que eu sentia falta, assim, em outros ambientes de trabalho que eu passei. Então, eu comecei cada vez a ir mais para esse lado e hoje lá no SoftFox eu atuo bem em cima dessa questão de processos e pessoas. E acho que é isso. Massa, tá legal. Bom, então vamos começar logo esse papo, né? Afinal, a gente está ansioso para isso. Mas antes eu gostaria de fazer aqui um combinado com os nossos participantes, tá? Por padrão, todos vocês mantêm o seu microfone desativado, para assim a gente evitar que algum ruído externo possa atrapalhar, tá? A câmera, se quiser, pode ligar, pode colocar aí o fundo de praia aí, como a Laura, pode ficar à vontade. Só mesmo a gente pede para desligar o microfone. Mas, do mesmo modo, a gente quer que vocês interagem, tá? E que seja uma participação bem ativa. Então, vocês podem mandar perguntas, dúvidas, comentários, o que vocês quiserem ali no chat. E, para quem não viu, fica na parte inferior ali da tela, tem um ícone de chat, você pode interagir com a galera ali. Pode estar mandando por ali que a gente vai estar cuidando aqui, a gente vai estar respondendo também as perguntas para vocês. Pode ir mandando, inclusive, ao longo da conversa, tá? Não precisa deixar só para o final, não. Pode ir mandando, a gente vai olhando aqui, conforme se encaixa, a gente vai respondendo as dúvidas de vocês. E também, dando tempo, a gente pode abrir uma margem lá no finalzinho para a gente trocar mais uma ideia, assim, conversar mais. E até, talvez, conversando pelo microfone daí, que fica mais acessível, tá? E para começar, já podem ir colocando aí no chat de onde que vocês vêm, o que vocês trabalham, o que vocês fazem da vida também, que a gente vai adorar saber um pouquinho mais, tá? Ok, galera? Então, bora. Moisés, você já trabalhava de forma remota muito antes da pandemia, né? Sabemos que isso é realidade muito comum, principalmente em grandes centros, como Curitiba, São Paulo, enfim. Mas aqui em nossa região, para a sua grande maioria, foi uma novidade para as empresas. Inclusive, as empresas tiveram que se ajustar em tempo recorde, né? Então, eu gostaria agora de saber um pouquinho de vocês dois,
o que vocês viram assim, que mais mudou no trabalho remoto depois da pandemia? Bom, legal. Acho que é importante falar, assim, tipo, contextualizar o meu trabalho remoto antes no Alist. Só o time de desenvolvimento era remoto, né? Então, era em torno de 40 desenvolvedores, alguma coisa assim, que já trabalhavam remotos, várias pessoas do país, algumas de fora do país, e o resto do time era presencial em Curitiba. Né? A sede fica em Curitiba, no List. E eu digo que eu posso falar assim, foi um privilégio começar um trabalho remoto antes desse período, porque isso trouxe a oportunidade de ter um processo de adaptação muito antes de qualquer coisa assim, tipo, acontecer, né? Porque, como você falou, muitas empresas tiveram que fazer essa mudança às pressas, né? E mudanças pressas, você mudar um processo que às vezes já está andando, mudar as coisas, é estressante, é desafiador para qualquer empresa, para qualquer pessoa, para qualquer profissional. Então, você tem em mente que são coisas diferentes, você se adaptar ao processo de trabalho remoto e você se adaptar ao processo de trabalho remoto numa pandemia são coisas diferentes. Você tem situações diferentes para lidar, você tem desafios novos que vão além do trabalho remoto, mas como também lidar com toda a situação, né, global que está acontecendo. Inclusive o próprio isolamento total, né? Então, uma coisa que mudou assim grande para mim no meu ambiente de trabalho foi realmente essa mudança de um time híbrido para um time todo remoto. E para mim, afetando esse isolamento total, coisas que eu fazia no dia a dia, de sair, de poder aproveitar depois do dia, né, do trabalho, de sair do meu ambiente de trabalho e fazer alguma outra coisa, também fui, né, privado disso devido ao contexto social. Então, esse isolamento social total vai trazer consequências diretas assim para o trabalhador. Então, não só porque eu estava trabalhando remoto, que a coisa permaneceu igual, muita coisa realmente não mudou no processo do dia a dia de trabalho, mas como pessoa, pessoalmente falando, muda muito. Então, o impacto vai acontecer e tem que ter isso em mente, né? Esses dois contextos. Bem legal. Diego, comenta aí para nós também o que você viu dessa mudança pós-pandemia. Ah, legal. Então, no contexto da SoftFox, então, falar um pouquinho, a gente já vinha, antes, né, dessa pandemia, de tudo isso acontecer, a gente já vinha de alguma forma, assim, com planos. A gente não é uma empresa que já era 100% remota ou um time inteiro remoto, mas nós já tínhamos um plano para médio e longo prazo ter essa migração, digamos. Então, a gente já vinha fazendo alguns experimentos, né? A gente tinha pessoas que trabalhavam remoto. Por exemplo, a gente tem um colega nosso que trabalha de Curitiba, então 100% remoto com a gente. Também a gente tem colegas que trabalhavam já, dependendo do dia da semana, assim, ele trabalhava remoto, mas alguns dias ele trabalhava presencial. E então a gente já vinha com alguma pequena experiência, né, com isso. E o que eu vejo que mudou a partir da pandemia foi assim, que esse plano de médio e longo prazo, ele foi meio que forçado, né? Tipo, gente, vamos ter que trabalhar remoto. Então, eu acho assim, por um lado, não teve um impacto muito negativo, principalmente para a questão do trabalho remoto. A gente não sentiu problemas com isso, então, para mim, isso é uma vantagem, né, de nós e empresas, que nem o Moisés falou da Olist, e outras empresas que já trabalhavam com trabalho remoto. Mas de alguma forma muda a dinâmica das coisas, porque que nem o Moisés citou ali também, não é só sobre trabalho remoto. A gente está numa situação que não é a situação comum nossa, que é viver uma pandemia, né? Ainda não é comum para nós. Apesar de estar passando esse tempo aí, já fazem meses, né? Mas na história aí das empresas, quantas empresas passaram por períodos assim, né? Então, acho que foi bastante imposto, assim. E, então, além do trabalho remoto, tem a questão dessa dinâmica. Então, nós tínhamos um time que era híbrido, né? Então, pessoas trabalhavam remotas e outras não. Às vezes, alguém trabalhava remoto, às vezes trabalhava presencial. E a dinâmica era uma assim. Um dos exemplos. Nós tínhamos um time que parte dele ficava dentro da empresa. Para uma reunião, a gente alocava esse time dentro de uma sala com uma câmera, né? Geralmente a gente colocava uma câmera e todo mundo em volta da mesa conversando, e uma pessoa ficava remota lá do outro lado.
Então, essa era a nossa interação remota, né? A maioria ainda era presencial. E no momento da pandemia, então, a gente perdeu essa dinâmica. Foi para um totalmente remoto. Então, não, tipo, tiveram pessoas que precisaram se adaptar um pouco sobre isso, né? E quando eu falo de se adaptar, nem todo mundo tinha digamos, um escritório dentro de casa, um quarto para isso, né? Separado para poder trabalhar. Então, acho que isso é um impacto que a pandemia trouxe. Então, nem todo mundo tem as mesmas condições para se trabalhar remotamente. Então, essa experiência do trabalho remoto na pandemia é diferente de uma experiência de trabalho fora da pandemia, onde a gente consegue se planejar melhor e atender os requisitos para um bom trabalho remoto, né? Mas mesmo assim, a gente precisou lidar. Então, eu digo sorte nossa que a gente já estava nesse caminho, então tivemos poucas mudanças em relação ao trabalho em si. Então, a gente já vinha aí com várias ferramentas para manter comunicação, né? Tipo, via chat, né? A gente usa o Slack. Então, todo dia, mesmo dentro da empresa lá, quando era presencial, a gente já usava isso. Até para conversar, às vezes, com a pessoa do lado, a gente conversava pelo chat. Até para acostumar com esse tipo de interação também. O Zoom, né? A gente já usava para fazer reuniões com clientes ou mesmo reuniões internas quando alguém estava fora, né, remoto. Então, assim, o fato de a gente já estar habituado com algumas tecnologias facilitou nesse momento. Então, eu vejo que é isso. O trabalho remoto só acelerou, a pandemia só acelerou o plano de trabalho remoto. Mas eu acho que, pelo menos enquanto SoftFox, a gente absorveu bem também pelo nicho, né, da SoftFox. Até a gente não falou antes, né, sobre as empresas. A SoftFox trabalha com soluções digitais para o mercado financeiro, né, e o nosso nicho é agronegócio. E no nosso caso, a gente teve pouco impacto ainda, né, com nossos clientes também. Então a gente conseguiu manter essa relação, mesmo adaptada, né, no remoto, a gente conseguiu manter, teve pouco impacto negativo para o negócio do cliente. Então, as coisas estão indo bem, sabe? E eu acho que o fator principal é que a gente já vinha experimentando o trabalho remoto. Algo que, quando eu converso com colegas aí de outras empresas da região, ainda eles, antes da pandemia, por exemplo, era até uma espécie de tabu, né? Trabalho remoto, não é bem assim, como é que eu vou controlar, como é que eu vou gerenciar, como é que as pessoas vão ser produtivas assim, e a gente vinha na contramão, né? A gente já vinha testando isso, mostrando que era possível, e agora deu no que deu. Tem gente que está correndo atrás aí, né? E eu digo que bom que a gente já estava lidando com isso, né? Antes de chegar essa pandemia. É bem Legal. colocado. Então, falando da adaptação, é legal ter em mente assim que nós que somos da área de tecnologia, de desenvolvimento de software, a gente já está bastante habituado com muitas ferramentas, né, tecnológicas, e principalmente quem estava no trabalho remoto, assim, é uma coisa que eu pensei é que quem trabalha no remoto tem uma experiência que acaba se mostrando necessário, assim, dar apoio para as pessoas. Isso aconteceu conosco, né? Como eu falei, o time era híbrido, tinha um time remoto na empresa, as pessoas já trabalhavam com pessoas remotas, mas elas saírem de um ambiente onde elas estavam acostumadas a trabalhar presencialmente e mudar a rotina delas, necessitou uma adaptação das próprias pessoas que já conheciam essa metodologia de trabalho. Então, é só olhar para o lado e você já vai ver essa mudança, o impacto dessas mudanças acontecendo. Então, uma coisa que a gente fez, assim, os remotos de dentro da empresa foi dar apoio para essas pessoas, porque beleza, a gente pode dar as ferramentas, a gente pode fornecer o apoio, a empresa pode ajudar, mas tem pessoas que às vezes não sabem trabalhar dessa forma, não gostam de trabalhar e tudo bem, é, é tranquilo isso, sabe? E a gente dá o apoio para elas poderem se adaptar nesse momento, para quem já tem algum conhecimento, para quem tem alguma prática com isso, dá o apoio. E é um processo de adaptação. Eu acho que isso é o fator mais importante assim nesse período, encontrar possibilidades e entender o momento que está acontecendo, né? Acho que a empatia com as pessoas foi um fator crucial, assim, porque o remoto ele entende o desafio. Eu passei um processo de adaptação para trabalhar remoto e eu posso entender o que elas vão passar agora, ainda mais com a pandemia, né? Então essa empatia, esse apoio, ajudar a utilizar as ferramentas, utilizar nos processos, isso é uma coisa bem importante, né? Pode falar. Não, show de bola, Moisés. Eu também, agora você me lembrou, assim,
é a questão, né, de pessoas que não trabalhavam remoto e começar a trabalhar agora, que nem antes eu tinha falado, tem uma questão de ter sido imposta essa situação, então a pessoa, não, quem sabe, não tem espaço físico para isso, não tem as ferramentas para isso, mas tem outra questão que eu acho que é o indivíduo, né, você saber lidar, né, eu acho que a gente vai entrar num tópico aí sobre essas questões, mas lidar com o home office, por exemplo, trabalhar em casa, né, como é que você lida com isso? Então, eu acho que tem essa questão de adaptação, sim. E uma coisa que eu vi até dentro da SoftFocus, algumas pessoas conversaram comigo e eu cheguei na conclusão assim que, gente, a gente está indo para um novo momento. Então, nem tudo que funcionava antes vai funcionar como agora da forma que era antes. Então, eu acho que cabe mais a gente refletir isso e aceitar que as coisas vão ser diferentes a partir daqui do que querer fazer com que no remoto aconteça tudo que acontecia presencial, por exemplo. Né? Tipo, é uma nova experiência. Eu acho que a gente tem que estar aberto para essa nova experiência. A gente tem que aprender a ter relações, né, relacionamentos, aprender a lidar de forma produtiva num novo patamar, assim, sabe? Então, não funcionava de uma maneira, agora tem que reproduzir isso dentro do remoto. Tem coisas que não vai encaixar. Então, se a gente não tiver abertura para isso, a gente vai ficar sempre em conflito com o remoto. Né? Então, eu acho que talvez seja o momento de desapegar de certas práticas também e olhar para outras. Olhar para essa questão de relacionamentos, que nem o Moisés falou, ter empatia. Né? Quantas vezes a gente era tão automático, acho que a gente trabalhar ali um do lado do outro, que a gente não via algumas dificuldades entre as pessoas, e no remoto está evidenciando para mim. Por exemplo, uma questão de comunicação. Não é um problema do remoto. Se a pessoa não consegue se expressar bem presencialmente, quem sabe o remoto potencialize isso e mostre um problema de comunicação, mas não é um problema do remoto. É um problema que a gente sempre teve. Só que agora está evidente porque, dadas as circunstâncias, isso é potencializado, né? Então, acho que olhar isso com empatia, digamos, de coração aberto para uma nova experiência é bastante importante para conseguir se adaptar. Legal. Sim, legal. Até... Pode falar. Desculpa, Moisés. Pode falar, se quiser. Então tá bom. Até pegando esse gancho de comunicação aí que você falou, Diego, eu não tô vendo a galera se comunicar com nós, né? Afinal, Meetup é isso, a ideia é a gente interagir, a gente estar no mesmo nível. Então, por favor, galera, mandem dúvidas. O nosso papo passa tão rápido que às vezes você está com uma dúvida, vai deixar para depois, não dá tempo de a gente responder. Então, pode ir mandando. E também se apresentem. Tem uma galera aí que respondeu, inclusive tem uma galera de várias cidades aqui da região, achei bem legal. E eu quero saber também de vocês se essa realidade, essa dificuldade que a gente sentiu das empresas foi bem comum para vocês também. Conta aí para nós a experiência, tá? Pode ir falando aí no chat, a gente quer interação. Joguem as questões aí, pessoal. E interação remota aí, ó. Vamos exercendo já, né? Exatamente, vamos aprendendo, né? É quase que um meetup prático aqui. Então, Diego e Moisés, vocês estavam falando sobre isso. Que ponto assim, que vocês veem que a empresa pode ajudar e apoiar tudo isso? O que a empresa pode fazer para ajudar nesse momento, assim, nesse processo que também é uma descoberta para o colaborador? Legal. Acho que a empresa, nesses momentos, assim, falando de uma perspectiva de quem recebe as coisas da empresa, né? Eu sei como esse período é difícil, não posso falar por um empresário, sabendo a realidade, né? Eu acho que a gente tem casos e casos, contextos diferentes nesse momento, de empresas que estão com situações boas e outras talvez nem tanto, tudo bem. Mas acho que a empresa fornece, além das ferramentas, como o Diego falou, né? Tipo, proporcionar um material, proporcionar as coisas que sejam necessárias para a pessoa conseguir fazer isso na casa dela. É também o apoio para esse momento, né? Porque, como eu falei, não é só uma migração em massa para o remoto, é uma situação de crise global, né? A gente tem problemas de saúde acontecendo, pessoas podem ter problemas com familiares, podem ter outras situações. Então, acho que o apoio, nesse momento, é o que a gente fala de qualidade de vida, né? A pessoa ter o apoio que ela precisa, e isso às vezes pode vir de N formas, assim, falando da minha experiência, um próprio gestor que vai ouvir, a empresa fornecer esse espaço, essa abertura, assim, para comunicação, sabe? Porque até uma coisa que é recomendada, assim, em alguns
alguns guias, eu posso até mandar alguns links legais ali, por exemplo, da Thoughtworks, que mudou para alguns modelos remotos. Eles falam de confiança e over-communication, né? O que é over-communication? Ou comunicar demais, né? Você ficar repetindo uma mesma mensagem várias vezes, tipo, você manda num chat, você fala com a pessoa, porque no remoto você pode perder essa informação muito fácil, e essa informação às vezes pode ser um pedido de ajuda, né? Um pedido de, poxa, a coisa não tá legal, eu tô me sentindo mal trabalhando em casa, tá sendo muito solitário, eu nunca trabalhei assim, ou eu não tô conseguindo produzir direito, e tentar entender, acho que a empresa dá espaço para essas interações, que elas devem ser muito mais recorrentes dentro do espaço remoto. Então, se isso existia já dentro de um processo de uma empresa, né, acho que no remoto isso acaba, como o Diego falou, sendo maximizado, né? Então, você precisa iterar mais, você precisa fazer mais cerimônias de retrospectiva sobre como é que está o processo, está todo mundo bem, se alguém precisar de ajuda, essa abertura é muito importante, acho que para as pessoas saberem que elas podem contar com as pessoas da empresa, contar com, né, os colegas, contar com o gestor para que ela possa ter o apoio que ela precisa para a coisa funcionar ali para ela naquele momento. Bem legal. Diego, você tem algum comentário sobre isso também? Acho que o Moisés respondeu bem, assim. Acho que o papel da organização, né, ou de pessoas ali dentro que estão olhando mais para esse nível de processos e pessoas, acho que tem um trabalho instrucional, que é justo dizer como é que você consegue manter a tua produtividade, o teu trabalho, né? Eu lembro que no começo da pandemia ali, dentro do nosso chat ali, a gente recebeu uma divulgação assim, de como lidar com essa questão do corona, né? Tipo, alguns cuidados, assim. Então, eu acho que é importante, né? Estou pegando um exemplo, mas é importante sim ter alguém olhando para isso e se antecipando, né? Não esperar que todo mundo passe por um problema para daí se conscientizar, né? Então, acho que ter alguém que olha para isso, né? Não necessariamente um gestor, eu penso assim que poderia ser qualquer pessoa, né? Isso são atitudes de liderança, eu diria. Uma pessoa que vê uma causa, né? E empatizando com isso e vendo o impacto que isso pode ter para uma organização, essa pessoa pode compartilhar isso, criar um material, um conteúdo, né, explicando como é que você pode ter cuidados. Né? Esse foi o nosso caso lá na SoftFox sobre a corona. Logo no começo da pandemia ali, eu lembro que a gente recebeu lá tipo um manualzinho assim, de como lidar com a situação. Eu acho que foi bastante bacana, assim, conscientizou a galera, sabe? Por Isso é outro legal. lado... Oi? Isso é legal, porque até a gente fez algo bem parecido, assim, a gente criou um chat onde as pessoas compartilhavam informações sobre o corona, se ajudavam, assim, nem era uma atitude, tipo, de gestor fazendo para baixo, era as pessoas se ajudando, assim, sabe? Isso é bem legal. Isso aí. E aí, outro ponto que eu ia falar, que eu vejo que é fundamental, é assim, se a gente está trabalhando remoto, né, e como eu disse antes, na questão anterior, eu vejo que a experiência é outra. Né? Quando a gente está presencial, se eu estou numa reunião ou trabalhando, né, numa mesa com mais pessoas, eu tenho um nível de percepção da realidade. Eu consigo ouvir uma pessoa, o tom de voz dela, a respiração dela, eu consigo ver os movimentos dela. E isso tudo serve de feedbacks para mim sobre o momento. Então, eu estou tendo uma reunião, eu sei como é que está o clima da reunião, observando as pessoas interagindo. Eu acho que no remoto essa percepção ela é um pouco mais limitada, então a gente tem que criar outros recursos. Eu acho que no remoto a gente acaba perdendo esses aspectos que a gente lê, né? Mesmo às vezes de forma não consciente, né? Não quer dizer que eu estou olhando como é que cada pessoa está respirando, mas é uma percepção. Eu sou um sensor, cada um de nós é um sensor ali no ambiente, né? Então eu percebo uma pessoa e no ambiente remoto, aí, por exemplo, no ambiente remoto, se todo mundo deixar a câmera desligada numa reunião, tem uma coisa que eu falo muito lá, pessoal, vamos ligar a câmera, galera. Por quê? Porque se eu já não tenho como ver a respiração da pessoa, sei lá, sentir cheiros, sentir como é que tá o clima naquele ambiente. Então eu começo a perder esses insumos de feedback. Então a gente tem que tentar estimular isso aí de outras formas. Então quando eu chego na reunião e falo assim, galera, vamos ligar a câmera, é justo para tentar aumentar o nível de percepção do clima ali, do ambiente e saber responder melhor. Né? Então, o que a gente tem feito na SoftFox
Então, assim, a gente pegou mais firme essa questão de feedback. Então, a gente começou a tratar feedback de uma forma mais, como é que eu falaria assim, de forma mais incisiva, assim, sabe? A gente falou, gente, realmente agora é o momento da gente aumentar o nível de feedback, aumentar a troca de feedback. Então, a gente fez uma rodada de sessões de feedback com todo mundo, na verdade. Faltam algumas pessoas, mas a gente está fazendo com cada uma. E também o feedback aqui é sobre qualquer questão, né? Não é só o feedback, não teve necessariamente uma avaliação de desempenho, né? Aquela que é bem tradicional em algumas empresas, que faz a cada 6 meses, 1 ano. Não tem a ver com isso, né? Feedback é você trocar percepções sobre uma situação, sobre um contexto, ou sobre o desempenho de uma pessoa numa função, num papel, né? Mas eu acho que além do feedback, o que a gente tem trabalhado também é criar dinâmicas em que a gente traga pessoalidade para a organização. Então, o que é pessoalidade? Se a gente está remoto e perde aquela conversinha que tinha quando você ia tomar um café e encontrava outra pessoa, você ia lá, conversava um pouco da tua vida, né, com ela, e a gente sabe que isso conecta muitas as pessoas. Então, no ambiente de trabalho, a gente não são robôs ali que não tem história pessoal, né? A gente não está ali só pegando algo, fazendo algo e entregando algo. A gente tem, como ser humanos, a gente tem muito mais que isso, né, dentro de uma organização. Bem verdade. Então, a André sabe bem, a gente faz muito dessas dinâmicas. Então, eu ia citar uma, assim, que é o que a gente... É uma dinâmica focada em cuidar das pessoas e das relações entre elas. Então, essa é uma dinâmica que tem tido bastante adesão, assim, bastante feedback positivo. É um momento que a gente simplesmente fala assim, ó, agora vamos deixar por um momento de lado nossos papéis, nossas funções dentro da organização. Vamos se conectar com pessoas, né? Que emoções que você está sentindo, que necessidades como pessoa você está sendo atendido ou não, para que a gente consiga empatizar, a gente consiga conectar com as pessoas que estão lá, né? Então, eu sempre falo pro pessoal na Soft Focus assim que a organização ela tem um propósito e ela tem uma estrutura, né, que são os acordos, são os papéis, as responsabilidades que são necessários para atingir esse propósito. Mas, então, a organização é uma estrutura de acordos. E ela não é um conjunto de pessoas. As pessoas é quem energizam essa estrutura, esses papéis e responsabilidades, né? Então, a maioria das práticas que a gente tem são focadas na estrutura, são focados para a gente atingir o propósito organizacional, né? A fazer acontecer algo que entregue valor. Mas, por outro lado, isso só existe se as pessoas estão lá e estão se sentindo bem. Então, essa dinâmica que a gente faz de cuidar das pessoas é justo para ir no outro lado, né? Não olhar para o trabalho em si, mas olhar agora para as pessoas. Então, a gente não está mais falando de, eu como Agile Coach, eu como desenvolvedor dentro da empresa. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando eu como Diego, como é que eu estou me sentindo? O que eu estou passando? Quais são minhas tensões emocionais? Né? Porque a gente toda hora tem emoções. Como é que a gente lida? Se a gente passa a maior parte do tempo juntos ali, trabalhando, e o fator humano ali, onde que é importante, né? Tipo, a gente não vai falar sobre isso. Então, a gente começou a buscar esse tipo de dinâmica. A gente já fazia isso no presencial, só que eu acho que no trabalho remoto isso se tornou mais importante, né? Justo por isso que eu falei de a gente não ter tanto contato, tantas percepções sobre a realidade. A gente acaba perdendo algumas questões. Então é importante ter esses tipos de dinâmicas. Também tem uma outra iniciativa nossa que a gente chama de café virtual. Então, assim, no começo da manhã, então toda manhã a gente deixa livre um canal no Meeting, né, no Google Meeting, e onde as pessoas podem se conectar e simplesmente falar sobre como é que foi o dia anterior delas, sei lá, falar sobre o que ela falou com a mãe dela. Esses dias todo mundo trouxe seu cachorro e fez os cachorros se conhecer pela internet. Então, assim, é uma coisa assim mais descontraída mesmo, mas que tem um efeito bastante positivo, assim, porque são as histórias que conectam as pessoas, né? Então, eu acho que essa é uma outra iniciativa bacana. Apesar que ela tá bastante inicial, assim, eu diria, ela tá engatinhando, né? Não é algo consolidado ainda, a gente quer testar outros horários, né? Hoje a gente faz bem cedo, mas a gente quer testar em outros horários para tentar descobrir qual que é o melhor momento para ter esse tipo de interação também. Acho que é isso, André.
Muito bem Legal colocado. falar dos happy hours, que eu até não, tipo, ia falar um pouco sobre isso também, que é muito importante, assim, depois que você define as ferramentas, né, tipo, o Google Docs, as salas de conversa, como você falou, o Meet, a gente tem um serviço de streaming de voz, aí quem joga está acostumado com Discord, essas coisas assim, que você pode, né, só ficar ali conversando e tal, ou o próprio chat. A gente tem também esses momentos de happy hour, e é engraçado, porque nesse período aumentou, sabe, a interação entre as pessoas. A gente tinha um time de devs, né, a gente separado em pequenos times, e um time de negócio que vai tratar de outras situações, e as interações eram bem poucas antes desse período e aumentaram nesse período de pandemia, porque todos estão remotos e a gente criou essas dinâmicas, né? A gente tem uma parecida que é a café também, a gente chama de café da Bel, que acontece na metade da tarde, uma vez por semana. E, cara, o pessoal vai lá, entra para conversar, sei lá, puxa um assunto de filme, puxa um assunto de qualquer coisa, assim, todo mundo interagindo, todo mundo conversando. E, assim, no começo, as pessoas entravam e travavam, assim, não tinha aquela interação, aquela conversa. E depois, cara, começou a fluir organicamente. A gente começou a fazer happy hours também, todo mundo entra no Zoom, no Meet lá, em determinado dia. Porque a gente não pode se encontrar no bar, né? Então, a galera, cada um com na sua casa ali, tipo, fazem o happy hour e tem funcionado, assim, aproximou o time, sabe? Trouxe essa pessoalidade, assim, de conhecer o colega do lado, entender o que ele faz, o que ele gosta. Até outras ações, até orgânicas, começaram a acontecer, assim, o pessoal encontrar grupos de interesse dentro da empresa para estudar inglês. Então, o grupo se reúne lá para treinar inglês, conversação online. Então, as pessoas estavam se reunindo para fazer isso. Teve um grupo que gosta de jogar, a gente montou um servidor do Discord da empresa para se reunir lá. Teve uma galera que montou a própria empresa dentro do Minecraft, então tem uma galera que está jogando Minecraft e montando várias coisas lá. Vocês Você fazem encontra... reunião no Minecraft? Não. A gente joguei essa ideia no chat lá, o pessoal que está fazendo reunião nos jogos, né? E até isso surgiu, sabe? Uma coisa que antes eram tipo movimentos assim meio forçados até para acontecer dentro do remoto, começou a surgir organicamente nesse período. Eu acho que as pessoas começaram a ter visibilidade de outras possibilidades também, né? Dentro disso. E como a gente já conversou, você mesmo falou, Diego, não dá para tentar encaixar o que existe na vida real no remoto. Você não vai conseguir ter a experiência de ir para um bar depois do trabalho, você não vai conseguir ter a experiência de se reunir, né, tipo, num grupo. Então, você encontra outras alternativas. Você muda a interação entre as pessoas. Você adapta isso para a forma como fique confortável para elas, né, para como elas se sintam bem, porque nem todo mundo vai gostar de Minecraft e nem todo mundo vai gostar de entrar no chat e ficar só conversando. Então, deixar de descobrindo essas coisas para que as pessoas se sintam confortáveis. Acho que esse é o ponto, né, das pessoas se sentirem bem naquele lugar. Acho que esse é um papel importante, assim, dessas iniciativas e desses movimentos, esses espaços que a empresa às vezes proporciona, mas acho que é legal surgir das pessoas, né? E a empresa pode fornecer incentivos, assim, acho que são apoios e incentivos, né? Até uma coisa que é legal, assim, um incentivo ao isolamento, por exemplo, é você, sei lá, dar um cupom de desconto de delivery para as pessoas que nem vai ter no sorteio hoje. Isso é um incentivo ao isolamento social, porque incentiva a pessoa a pedir um delivery na casa dela, né? Então, você ter essas parcerias, você fornecer tipo um serviço de terapia online, por exemplo, que acho que é tão importante, a gente vai falar um pouco depois, né? Mas essas ações assim são coisas que às vezes geram bastante resultado, no incentivo do que elas vão tipo proporcionar assim para as pessoas verem, poxa, eu estou recebendo um incentivo para mim fazer isso, então acho que é importante mesmo. A empresa está se preocupando, ou as pessoas ao meu redor estão se preocupando, sabe? Que nem um colega meu falou assim, cara, muito obrigado pela ajuda que você fez, né? Não sei, da prática do Kudo Card, ele falou assim, cara, vou te mandar uma cerveja por delivery, me passa teu endereço. Tipo, uma coisa que eu nunca teria pensado em fazer ou receber na minha vida, assim, sabe? Então, são coisas que às vezes a gente nem descobriu ainda e esse período pode proporcionar para nós essas descobertas. Só para quem não conhece, o Moisés falou o Kudo Cards,
né? É um cartão de celebração sobre atitudes de alguém que gostaria de agradecer, parabenizar, né? É algo que a gente tem na SoftFox. Agora, antes era no cartãozinho, né? A gente tinha uns cartãozinhos que escreviam lá e aí colocava numa caixinha para ler depois publicamente com o pessoal. Mas hoje a gente faz via chat, né? A gente criou um formuláriozinho no chat que a gente manda lá no canal e aí todo mundo vê. Então, essa troca de celebrações e parabenização, né? Isso eu acho que é bastante importante também. Celebrar, né? Eu acho que é o momento mais importante ainda de celebrar qualquer atitude, né? Qualquer pequena atitude, assim, é importante. Às vezes a gente acha que celebrar é só uma coisa grandiosa. E aí nunca celebra, né? Mas acho que existem contribuições pequenas que fazem diferença. Então, é bastante importante ter esses momentos de celebração também. É verdade. Até aproveitando, eu vi o comentário do Matheus aqui no nosso chat, que ele falou: o bom é trabalhar em casa e maquiar, né? E é verdade, eu acho que a sensação de conforto, de estar bem em casa, para uma grande maioria das pessoas muito positivo. Inclusive, agora há pouco eu vi ali na salinha do Moisés o cachorro dele passeando muito tranquilamente. E é isso, sabe? Só que a gente sabe que não é tão simples assim para todo mundo, né? A gente sabe que existem pessoas que têm mais dificuldades. Então, acontece algumas situações, tipo agora, Diego. E, assim, a gente vê de tudo, né, no remoto. É gente correndo, é gente que pega desprevenido, é cachorro latindo, né, Laura? Pai, mãe que aparece no meio do vídeo, acontece muita coisa mesmo, assim, é até divertido às vezes. E eu queria saber, assim, de vocês também, um pouquinho agora pegando nesse gancho, como que vocês veem a questão de como a gente concilia tudo isso, né? Como a gente concilia a questão das outras pessoas que estão em casa também, como a gente pega esses relacionamentos dentro de casa no home office e concilia isso, porque uma coisa é um casal ou um cara sozinho, agora quando você tem filhos, como que fica isso, né? Como que vocês veem seus colegas passando por isso? E até mesmo com os animais de estimação, né? Porque eu imagino que o gato, por exemplo, ele já está exausto pensando: meu Deus, esse humano não vai sair da minha casa mais? O que é isso? O cachorro, em compensação, está parceiro. Meu Deus, meu humano está sempre comigo. E essa coisa toda. E como vocês veem isso? Legal. Você falando do cachorro. Meu cachorro não sabe o que é solidão, né? Eu trabalho remoto desde que eu tenho ele. Então, ele está sempre por aí. E lidar com o cachorro é fácil. Ele vem, pede atenção. Ele é bem carentão, mas se eu dispenso ele vai. Agora, tem várias situações, assim, né? Dessas questões da família e tal. Eu tenho vários relatos de colegas, assim, que tem, né, mulher, filhos, ainda mais nesse período de pandemia, que não é um período atípico, é um período atípico, né? Não vai ser o comum, onde a criança vai estar na escola, né? Vai ter, às vezes, a mulher está trabalhando fora, essas coisas, então está todo mundo em casa. Então é uma situação que deve ser lidada com mais cuidado ainda, até porque é uma situação nova para todo mundo, não só para ele, né? Para os familiares também. Então, isso é uma coisa que acho que é importante os gestores também da empresa estarem cientes, né? Que às vezes você comunicar isso: olha, eu tenho um filho pequeno em casa, ele vai às vezes pedir atenção, esse tipo de coisa. E principalmente em casa é manter o diálogo. Acho que a comunicação, pelo que eu vi nos meus colegas, eu não tenho filhos, né? Só moro com a minha esposa e meu cachorro, mas é unânime entre eles que o diálogo é um fator importante para definir esses limites, para você conversar sobre o que é o teu trabalho, o que é naquele período, assim, você vai estar dedicado ao trabalho, você vai estar fazendo as coisas. E alguns colegas, eu vejo eles fazendo algo muito legal, que é você incluir a tua família no que você faz. Você apresentar a tua empresa, você apresentar o teu trabalho, porque às vezes você mora até com os pais, né? E teus pais acham que você está no computador o dia todo, né? Tá só navegando na internet. O que você faz aí? Vem me ajudar aqui, lavar a louça, fazer essas coisas. E às vezes é importante você trazer esse conhecimento assim para as pessoas que convivem com você, de como é que é o teu trabalho, como é que funciona a empresa, que nem o Diego apresentou ali: trabalha com crédito rural. O que é crédito rural? Como é que você consegue, do teu computador, ajudar pessoas, né, tipo, plantando lá? Como que isso funciona? No meu caso, assim, no Olist, como é que você
né? Trabalho numa empresa de e-commerce. Como é que é isso? Uma loja online? O que é uma loja online? Então, essas explicações, o diálogo tem que ser sempre reforçados até para as pessoas terem entendimento, né? Porque às vezes o filho pequeno vai querer a atenção da mãe, a atenção do pai, e dependendo da situação, você vai ter que dar atenção mesmo para o filho, sabe? É saber você delimitar essas situações, saber delimitar esses limites tanto para as pessoas que estão na tua casa quanto para a empresa. Eu acho que vale também surgir a empatia, né, das pessoas pensarem que você está com outras pessoas, você não está no ambiente de trabalho, e isso pode surgir, sim. Eu acho que a interrupção ela é uma coisa que existe no contexto de trabalho, independente da empresa, independente de casa. Então, é a maneira de lidar diferente delas que você trata, né? Porque na empresa podem ter outras interrupções também. As pessoas podem vir solicitar ajudas, podem vir solicitar a tua atenção, e isso também se trata de alguma forma lá, né? Então, é essa mudança maior, assim, que ela existe. Assim, que eu já ouvi dos meus colegas, minha própria esposa reforça isso também, sendo psicóloga de muitos estudos dessa área e nesse período. Então, acho que o diálogo é a base de tudo isso, né? Até se alguém tiver alguma experiência aí dos convidados, também quiser compartilhar, é sempre bem-vindo. Galera, interajam no chat aí pra gente ficar sabendo. Eu não tô acompanhando o chat, André, se tiver alguma questão para trazer. Sim, já tem, logo eu coloco. Eu acho que o Moisés falou muito bem, assim, eu não tenho muito a acrescentar. Eu acho que o negócio é diálogo, então, né, chega e dá... Né, desculpa, peraí. Conversar com as pessoas. Porque, pensem assim, né, não é um momento só do remoto, como a gente tem reforçado aqui, é um momento diferente, é anormal, né? Então, você vai trabalhar em casa, mas tem mais gente que sabe em casa, trabalhando ou não. E então conversar com essas pessoas para mostrar a tua realidade, o teu trabalho, eu acho que inclusive é a oportunidade de se conectar com essas pessoas, mostrando o teu trabalho para elas, como é que é também, né? Nós aqui que somos da área de tecnologia, todo mundo deve ter algum parente, pode ser até pai, mãe, ou até mesmo um irmão, uma esposa, um esposo, um marido, que não que até hoje não deve entender o que você faz. Então, acho que é uma boa oportunidade de você conectar com essa pessoa, mostrando, olha, chega aqui, cara, eu vou fazer uma reunião agora, fica aqui do meu lado aqui para você ver como é que funcionam as coisas na tecnologia também. E eu acho que isso é tão legal porque traz um conceito de integralidade para a organização, né? Que é um aspecto que muitas vezes é negligenciado quando a gente trabalhava principalmente presencial, porque a gente se distanciava. Então a gente saía de casa, saía da nossa família, né? Largava nossos cachorros em casa e aí ia para o trabalho. Então a gente tirava a vida pessoal, né, para poder trabalhar. O que eu vejo agora é que essas coisas são muito mais confusas, né, no sentido de integradas, e já não está conseguindo lidar adequadamente. Mas não porque isso é problema. O problema é que a gente que até então tentava ignorar essas coisas. Então a gente se distanciava da nossa vida pessoal, né, da nossa vida familiar e relação com outras pessoas que moram com a gente. E eu mesmo, assim, é uma opinião minha. Olha aí, ó, tem alguém trazendo... É isso aí, entendeu? É um exemplo. Não sei quem está com o microfone aberto, mas é exatamente isso. A gente fez outras reuniões em que o filho de alguém estava presente e chorou ou pediu atenção. E eu acho assim, não é que isso seja errado, gente. Isso aí é a humanidade, é parte da vida das pessoas. Só que até então a gente tentava ignorar isso. E nesse momento a gente não está conseguindo ignorar. Então, será que não é o momento da gente virar a chave para essas relações, virar a chave para a própria relação de vida pessoal e vida profissional? Será que ela tem realmente como separar as coisas? Né? O que eu tenho visto aqui cada vez mais é que não. A questão é que a gente tem que aprender a lidar com essa integralidade. Então, assim, aprender a tolerar mais, né, uma interrupção, né, que o Moisés falou assim, cara, vai ter interrupções. E é verdade, se não é uma interrupção de alguém, é da internet que para de funcionar. É do Zoom que não abre. Tipo, a gente já passou N vezes por isso. Então, se a gente não tiver um nível de tolerância ali, eu acho que aí cria problemas. Então, sabendo aceitar um pouco essa realidade e tentar integrar mais, né? Por exemplo, o cachorro ali do Moisés passa ali atrás dele.
Gente, isso não é um problema, tipo, faz parte, né? Ele tá ali. Então, eu acho que a experiência online, que eu estava falando, o trabalho remoto, ele é uma nova experiência. Então, a gente tem que estar aberto. Novamente, estou repetindo isso, né? Mas é uma nova experiência. A gente precisa se abrir para essa nova experiência e não querer voltar tudo como era antes, né? Até porque a gente não vai, é bem provável que a gente não vai sair dessa igual como era antes, né? Então, é o momento da gente refletir essas questões. E aí eu ia falar assim que particularmente eu acho até engraçado assim, né, tipo de fazer reunião com um filho junto. Eu não tenho filhos, mas colegas nossos têm, né, com um cachorro. A gente vê o quarto das pessoas, né? Tem gente que trabalha no quarto, né? E aí a gente vê a cama e fica incomodando as pessoas. Eu acho para mim é uma questão assim que conecta mais as pessoas. Então eu vejo com bons É, olhos, né? Só que assim, é importante também conscientizar que se você mora com, sei lá, um pai, mãe, um irmão, eu acho que é importante também conscientizar e criar acordos ali dentro, né? Tipo, ó, gente, tal hora eu tô trabalhando, ou quando eu fechar a porta do quarto, significa que eu tenho que me concentrar. Acho que esses acordos são importantes, e aí a base disso, como o sábio Moisés já falou, é diálogo. Acho que é isso. exato. Legal. Até uns exemplos assim, da minha esposa, ela é psicóloga e ela precisa fazer atendimentos. Isso exige uma restrição, assim, porque o atendimento ele é privado, então ninguém pode saber o que acontece num atendimento. Então, você atender num período de home office, a gente já tem um acordo. O cachorro não pode ficar aparecendo. Isso vai atrapalhar o processo terapêutico. A porta vai ficar fechada. Eu vou ficar lá que eu já não vou ouvir nada. Então isso já começa a criar essas restrições. Ou por exemplo, uma reunião importante, né, onde você precisa falar com algum empresário, alguma situação mais séria assim. Você precisa preparar o ambiente, mas existem situações que, como você falou, né, são toleráveis. Eu já tive reuniões assim com a empresa toda, assim, apareceu o filho da mulher da minha colega e todo mundo falou, olha que legal, que bonito, ele tá, tipo, aparecendo ali, e já se tornou uma conversa, as pessoas já começaram a interagir ali. Ela falou, ele tá aprendendo muito sobre o List nesses dias. Então, você começa a conectar com as pessoas nessas outras coisas da impessoalidade, assim, funciona para qualquer coisa, né? Então, eu vejo no chat ali quem está com a câmera aberta ali, os livros no fundo, né? Então, poxa, eu sei que a pessoa gosta de ler, eu posso puxar um assunto, o que você gosta de ler? Qual que é o teu interesse? Isso começa a conectar as pessoas também, né? Isso faz parte da... Ou revela a idade das pessoas, né? Por exemplo, eu vi um rapaz que tinha a Barça, a coleção da Barça atrás, então ele já Nossa. denuncia, assim, aí ele já zoa. Muito bom. Até engatando nisso que vocês falaram, a gente tem aqui uma pergunta ótima do Jefferson Braga para o nosso querido Moisés aqui, que é: trabalho remoto demora muito para se acostumar e não comer bolacha o tempo todo? Demora. Na verdade, acho que esse é um assunto bem importante, né? Porque quando você está trabalhando home office, você precisa meio que redobrar a atenção com a saúde, né? Então, principalmente parte de exercício físico, parte de alimentação, porque você está em casa, muitas vezes você vai ter várias coisas disponíveis ali que você compra para si mesmo, né? Então, esse tipo de coisa é um ponto a se ter atenção mesmo, assim, com certeza, né? Ou não disponíveis, né? Que às vezes não vai ter, então você não vai ter que comer, tá certo? Às vezes é até bom. Mas eu acho que também faz parte do dia a dia, né? Você tomar essas decisões, saber se cuidar. Às vezes pode ser até uma oportunidade de se cuidar mais, né, dentro de casa, você ter períodos tipo de alimentação mais saudáveis, preparar coisas, né? Então você, ao invés de ir lá comprar uma coisa pronta para comer, você preparar algum outro lanche que você talvez não fizesse no dia a dia, né, por causa da correria. Porque você às vezes ganha um tempo de ir num lugar ou no outro ali que você iria, por exemplo, no almoço, você pode estar em casa e preparar alguma coisa, né? Esses são alguns exemplos que você tem que saber usar o trabalho remoto ao seu favor. Você não pode deixar ele te dominar, né? Você tem que saber se conhecer, saber o que você quer e saber se desenvolver dentro disso. Só complementar o Moisés, eu acho assim, você pode usar o tempo que você levaria saindo, se deslocando. Eu conheço o Jeff, ele mora perto da empresa, então é um mau exemplo nesse sentido.
Mas uma pessoa que mora mais longe, né, leva ali, sei lá, 15, 30 minutos para chegar até o trabalho e voltar quando quer almoçar, né? Eu acho que você pode investir esse tempo de fazer coisas que você também não fazia antes, né? Por exemplo, preparar a própria comida. Às vezes é até um momento assim que você pode chamar quem mora ali contigo para fazer junto, né? E você cria já até um hábito, além de ser mais saudável, se você preparar a tua comida, né, com alguns cuidados, já é uma questão social né, de você interagir com a pessoa, ouvir algo que você não ouvia há tempos dela. Então, acho que você usar esse tempo que você ganha por não precisar se deslocar, ele pode ser investido nessa questão de qualidade de vida também. É verdade. Até vocês falaram bastante sobre a gente aprender a se controlar um pouco, às vezes até mudar nossos próprios hábitos, né? E encaixando aqui um pouquinho com isso, tem uma pergunta que foi feita pela Lenora, eu acho que foi. Já está bem longe da pergunta agora, não tenho certeza se foi, mas ela perguntava sobre vocês que estão habituados com o trabalho remoto, como fazem a administração do tempo? Vocês cumprem jornada fixa de trabalho, respeitando intervalo de almoço, por exemplo? Acaba sendo demanda até bem tarde da noite? Como que é isso? O que vocês veem? Qual é a opinião de vocês sobre isso também? Posso falar do meu período, até tinha escrito lá, que eu trabalho, a gente tem um horário fixo, onde as pessoas trabalham que é das 9 às 6, com uma hora de almoço do meio-dia a 1, mas com certa flexibilidade. Então, se eu começar às 9h30, alguma coisa assim, a minha empresa permite, né? Então, tem essas questões. Mas eu acho que é importante no trabalho remoto, a despeito do horário, a despeito das metodologias, a despeito dos combinados, é você ter um período de trabalho onde todas as pessoas estejam juntas, disponíveis. Isso funciona tanto para mesmo fuso horário, outros fuso horários. É você ter aqueles pessoas estão, e isso deve ser respeitado até para as pessoas poderem ter as interações que teriam no dia a dia naquele período de trabalho. Então, acho que isso é muito importante para a coisa acontecer. Sobre o trabalho além, isso é um problema que sempre surge no trabalho remoto, porque até pelas pessoas, às vezes, estarem no ambiente de casa, eu tenho um ambiente separado aqui. Isso me ajuda muito a separar a chavezinha de tô no trabalho e eu vou para a sala, eu não estou mais no trabalho. Mas, às vezes, eu vou para a sala trabalhar. Mas são exceções, assim, a forma como eu encontrei que funcionava para mim fazer isso. Mas é você saber separar, delimitar esses momentos, porque você não pode abrir mão do lazer, abrir mão da tua vida pessoal, porque isso vai começar a causar um desequilíbrio no teu próprio trabalho, né? Então, até uma coisa interessante da qualidade de vida, que é a importância do bem-estar, né, para esse momento. Uma coisa que os astronautas fazem é você equilibrar essas 4 coisas na sua vida, de você equilibrar o trabalho, o lazer, o exercício físico e o exercício mental. E o lazer faz parte disso, você precisa separar esse momento. Para mim aconteceu várias vezes e em outros momentos eu precisei falar assim, olha, eu não vou poder hoje. Simplesmente assim, ó, eu vou fazer o horário como deve ser feito e pronto, eu não conseguia trabalhar além daquilo. Se eu ficar forçando a minha capacidade, eu sabia que poderia até gerar problemas, né, naquilo que eu estava fazendo, né, fazer com qualidade, estar cansado fazendo alguma coisa poderia gerar um problema. Então isso também vem do diálogo, né? Então vem de você saber expor os limites, os seus próprios limites, saber expor isso e isso só é possível, na minha visão, se você tiver também autoconhecimento, né? Então, você precisa se conhecer, você precisa saber seus limites para poder colocar isso na empresa, colocar isso na sua vida. Eu acho que nesse período de pandemia, esse acho que é o foco central de tudo isso, né? Tem muitas dicas, muitas coisas que a gente pode falar de como faz. Inclusive, surgiram muitas dicas, né? Até incentivam uma hiperprodutividade, assim, de você agora a gente está num remoto, você pode estudar muitas coisas e aprender muitas coisas. Isso pode ser pesado, às vezes, pode não trazer os resultados como as pessoas estão esperando. Então, é importante focar, acho que, no desenvolvimento mental, no autoconhecimento. Desenvolver isso é essencial para esse momento, para saber delimitar essas coisas na sua própria vida, né? E uma coisa que funciona para mim pode não funcionar para o Diego, pode não funcionar para a Andri, né?
nesse momento. Uma coisa que funciona para o Olist pode não funcionar para o Soft Focus e vice-versa. O que funciona na Soft Focus pode não funcionar. São pessoas diferentes, com, né, uma história diferente, uma forma de pensar diferente, e isso é muito importante nesse momento. Bem observado. Inclusive, a gente tem uma outra pergunta aqui que foi do Vladimir, que se encaixa bem nisso que você falou, que é como se preparar para os imprevistos. Eles não são imprevistos, óbvio, mas como que a gente vai explicar isso para o time, às vezes, sabe? Como que a gente lida com essas situações? Bom, se é imprevisto é um pouco difícil se planejar, né? Só que eu acho que uma coisa que é bastante importante, principalmente com essa flexibilidade de horários aí que o Moisés falou, né? Muitas empresas de tecnologia, né? A Olist é assim, a SoftFox também, a gente tem horários flexíveis e juntando com o trabalho remoto e pandemia, então pode cair nessa de, cara, de você acabar indo até mais tarde, não parando, né? E no meio disso vem imprevistos. Então eu acho que é importante conseguir, é um ato de coragem, é você começar a falar mais não no teu dia também, entende? É você saber o teu limite e poder dizer, cara, eu não tenho como ver isso agora, eu tô dedicado a isso porque é prioridade. Claro, vai ter aqueles momentos que alguém fala assim, tá pegando fogo, e você vai ter que dar atenção. Então você vai parar o que você está fazendo e vai dar atenção para aquilo. Mas até a gente está tendo uma consultoria, né, lá na Soft Focus, em que a gente questiona muito essa coisa. Será que realmente está pegando fogo? Ou é o nosso habitual falar isso? Porque se você começa a investigar se realmente essa demanda está pegando fogo, o cliente está gritando, e aí a gente acha que está pegando fogo porque ele está gritando, mas começa a analisar ali a fundo, né? Qual que é a necessidade do cliente? Realmente está pegando fogo lá para o negócio dele? Você não tem o que fazer a não ser atender ele, apagar o fogo? Começa a questionar isso e poder dizer não, né? Dizer que você não pode fazer algo porque você tem algo prioritário agora. Então, o imprevisto não tem como você impedir que aconteça, mas tem como mudar a forma com que você lida com o imprevisto. Então, eu acho que saber classificar. Isso que está aparecendo, surgindo agora para mim. Então, você faz uma triagem rápida ali. Isso que aparece. Qual é a prioridade disso perante aquilo que já está planejado, aquilo que eu já estou executando? Então, se não é prioridade, você vai dizer não. Claro, não seja literal, né? Não vou fazer. Não é isso. Mas saber dizer um não, né? Dizer que, olha, entendo que isso é importante, entendo que isso aí pode ser feito, mas no momento a gente está com essas demandas e, assim que possível, a gente analisa o teu caso e, se precisar, a gente trabalha nela. Espero que tenha respondido. Não sei se era bem isso que você esperava. André, Mick. E Coisas de entendo... home office, esqueceu o mic desligado, acontece muito. O que eu ia comentar com vocês é que achei bem legal essa observação. Infelizmente já são 20 horas, né? A gente passa um papo aqui, passa voando, gente, meu Deus. Mas assim, eu pensei aqui numa ideia. Vamos aqui encaminhar para a gente encerrar, vou fazer o sorteio e a sala ela ainda vai estar disponível por um tempinho, tá? Então, se alguém, porventura, gostaria de trocar uma ideia, se com o Diego, com o Moisés, enfim, qualquer coisa, também se quiser ficar depois, pode conversar daí e os demais quiserem sair, não vai ter problema, tá? Então, para a gente fechar mesmo esse papo, a pergunta que não quer calar. Pijama no home office, pode ou não pode? Acho que pode. Não, eu gostaria que pudesse sempre, né? Mas já ouvi pessoas falando que, dado o contexto que você está inserido ali, não é digamos, não é tão tolerável, né? Eu fico infeliz, assim, mas essa é a minha opinião. Porque justo agora que a gente está trabalhando remoto, mais em casa, acho que trabalhar do jeito que você se sente mais confortável seria a melhor estratégia. Porque se eu estou confortável desse jeito, eu vou ser mais produtivo, né? Tem um aspecto psicológico, né, que eu já ouvi falar muito, na questão de rotinas. Então, assim, eu tenho várias rotinas, eu sou uma pessoa assim, meio regrada para algumas coisinhas. Então, assim, eu não trabalho de pijama, mas não porque eu acho errado, mas porque eu gosto de levantar e eu tenho uma rotina que uma das primeiras coisas é trocar de roupa para justo quebrar aquele momento que eu estava, naquele contexto, né, de dormir e estar acordando e
falar assim, ó, agora é outro momento do meu dia. Então, eu gosto de fazer isso. Então, por isso que eu acho que é muito difícil eu aparecer trabalhando de pijama. Mas é nesse sentido. Não acho que é errado, sabe? Eu acho que se alguém se sente bem trabalhando de pijama, ó, ok. Vem com o teu pijama de unicórnio aí, tá tudo bem. Isso que eu ia falar. Eu acho que para mim funciona assim também. Eu não consigo trabalhar de pijama. Eu acho que pode, mas eu não consigo. Então, tipo, se eu não trocar, se eu não fizer essa rotina, tanto que para mim são esses pequenos rituais que me ajudam a ter produtividade no trabalho hoje. Então, eu preciso me trocar, eu preciso vir aqui e isso me ajuda a me conectar com o trabalho, com as coisas que vão acontecer. Não vejo problema, já vi reuniões acontecerem que foi tipo uma festa do pijama, onde todo mundo foi mostrar o pijama que estava lá no Olist. Então, mas, por exemplo, acho que vai muito do contexto da pessoa, né? Saber como é que aquilo funciona para ela. E até a questão de uma apresentação mais séria, você vai apresentar os resultados da empresa, por exemplo, né, para todo mundo, assim, imagino se, tipo, você apresentar de pijama pode talvez não ser o melhor contexto, né, adequado para aquele momento, assim. Varia muito, eu acho que pode até ter uma empresa que também não Eu teria acharia problema. massa, cara. Só desde que o pijama não se torne o centro das atenções quando você quer mostrar algo que é importante, né? Bem observado. Até eu vou encaixar mais uma pergunta. Eu sei que a gente já está estendendo nosso horário, mas é que o papo está muito bom, vamos falar a verdade. Aqui o Márcio ele perguntou para o Moisés também como que é a sua experiência de ficar longos períodos sem a necessidade de sair de casa, antes da pandemia, né? Como você já trabalhava antes. Você tinha alguma rotina para mudar a paisagem, sair, caminhar, fazer alguma coisa assim? Porque antes você podia sair mais facilmente, né? Agora a gente tem algumas restrições, né? Como que é isso? Sim, isso acho que foi até um ponto que foi um grande impacto para mim, essas faltas, né, que fazem nesse período de isolamento. Eu tinha a rotina, assim, de trabalhar em casa e sair, caminhar com o cachorro, fazia natação, eu ia no psicólogo, ainda faço terapia, né, então é uma coisa que eu recomendo muito nesse período para a saúde mental. Tem bastante ajuda psicológica disponível, vários psicólogos voluntários. Hoje eu estou fazendo remoto, então, isso é uma coisa que faz falta, sim, para mim, porque eu precisava só sair caminhar, só sair em algum momento fazer alguma outra coisa. E eu tinha essa rotina, ela acontecia algumas vezes na semana, elas eram programadas, sim. E hoje o que eu tenho feito é, dentro das restrições, dentro dos cuidados possíveis, fazer as caminhadas só, que, né, a natação, outras coisas como academia, isso daí nunca, não é possível no momento. Então, acho que é bem importante até para a própria saúde mental, né? Acho que o trabalho remoto não se trata sobre ficar só em casa. Acho que você transformar o teu ambiente em casa em situações diferentes e você criar outras coisas. Eu acho que o trabalho remoto me trouxe isso também. As possibilidades que eu podia fazer além do ciclo trabalho, casa, que eu tinha antes. Então, eu comecei a pensar em outras formas, pensar em outros grupos, pensar em outras ações. E antes até aconteciam na empresa, nesse período, alguns eventos presenciais, onde precisava ir para Curitiba, para algumas situações, mas às vezes eram bem mais sazonais. Né? Então, tinha isso também que gerava uma interação com as pessoas remotas. Bem legal. Realmente é bem diferente, né? Os dois momentos, assim. Como a gente tem que encerrar, queremos cumprir o nosso horário também, mas mais uma vez eu reforço, se alguém quiser, vamos deixar a sala aberta e pode trocar uma ideia depois, para a gente poder concluir mesmo o nosso assunto. Então, eu quero agradecer aqui imensamente o Diego e o Moisés por se disponibilizarem, trocar esse papo com nós, por agregar tantas experiências também, nesse momento que está sendo uma descoberta para todo mundo, né? Então, muito obrigada mesmo. Não sei se vocês querem dar um recado final para a galera, fiquem à vontade. Legal, agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha experiência. Espero ter ajudado de alguma forma. Dizer que estou aberto para qualquer pergunta ou qualquer ajuda, pode me contactar nas redes sociais, eu estou aberto a isso. Falar um pouco do Olist ali, dizer que tem vagas, dizer do Soft Focus, que eu imagino que o Diego vai dizer que tem vagas também, então
né, nesse período difícil, a gente está aberto aí para poder ajudar todo mundo. Muito bom, legal, Moisés. Vai lá, Diego. Show de bola, André. Obrigado por ter me convidado aí. Achei bem bacana participar desse meetup. Galera, gostei também da interação, acho bacana. Tanto eu quanto o Moisés, a gente sempre se conheceu através de comunidade, né, Moisés? Tem uma longa história com comunidade aí, o pessoal aí da empresa também sabe disso. Então, eu estou bastante contente, assim, saio bastante contente por a gente estar incentivando isso, esse tipo de interação justo nesse momento, assim. Eu acho que é fundamental. Então, não é uma ação apenas da Soft Focus, mas eu acho que vocês estarem aqui é criar esse senso de comunidade. Então, eu particularmente fico bastante realizado com isso. E então, falando da Soft Focus, também estamos contratando aí. Então, entrem lá no site softfox.com.br e aí vocês acham as vagas lá. Se não achar nenhuma, tem uma genérica lá para dizer sobre você também e assim a gente vai ter algum tipo de contato com vocês também. E acho que essa pandemia aí veio para mudar vários paradigmas. Não acho que a humanidade vai mudar assim, não acho que não é assim que funcionam as coisas, mas eu acho que serve para a gente refletir em algumas pequenas atitudes, rotinas e se reinventar, assim, sabe? Eu acho que é bastante útil para pensar em coisas que a gente não estava pensando. Então, acho que é difícil viver isso, mas quem sabe essa dificuldade tem alguma valia, né? E isso depende de nós, assim. Então, e que tenham mais meetups desses, curtir. É isso aí, galera. Muito bom. Valeu mesmo.